tudo bem? Hoje nós vamos conhecer as classificações dos substantivos. Nós vimos que substantivos são aquelas palavras que nomeiam, que dão nomes aos seres. Os substantivos podem ser classificados em simples e composto, primitivo e derivado, próprio e comum, concreto e abstrato, e temos também os substantivos coletivos. Vamos então ver um por um. Vamos iniciar falando sobre os substantivos comuns. Os substantivos comuns, eles nomeiam seres da mesma espécie, de forma generalizada. Aqui nós podemos ver no exemplo a palavra cidade. Pode ser cidade, cachorro, rio, árvore, cama, cadeira. Nós estamos nomeando de forma generalizada. Pode ser qualquer um desse grupo. Quando nós falamos em substantivos próprios, nós nomeamos de uma maneira particular. Ou seja, nomeia um ser específico do grupo. Observe um exemplo. Aqui nós temos como exemplo a palavra São João da Barra. Cidade é um substantivo comum, pode ser qualquer uma cidade. A partir do momento que eu nomeio, eu identifico a determinada cidade, como aqui no caso São João da Barra, São João da Barra é considerado um substantivo próprio. Da mesma forma, quando eu falo rio, qualquer rio, rio é um substantivo comum. Quando eu tenho um rio específico, como por exemplo, Rio Paraíba do Sul. Rio Paraíba do Sul é um substantivo próprio. Substantivo concreto e abstrato. A diferença entre o substantivo concreto e abstrato é que o substantivo concreto, ele tem independência, ou seja, ele vai existir independente de outro ser. E já o substantivo abstrato, ele irá existir na dependência de outro ser. Temos como exemplo roupa. Roupa é um substantivo que independe de outro ser para ela existir. Já saudade só irá existir se houver uma pessoa que sinta saudade. Temos também os substantivos simples e compostos. Diferença: substantivos simples são aqueles que possuem apenas um elemento. E substantivos compostos são aqueles que apresentam mais do que um elemento. Sol. Sol é uma palavra, possui um elemento só, uma palavra só, um radical só. Agora, nós temos em girassol dois radicais, gira e sol, que juntos formam uma palavra, girassol. Da mesma forma, a palavra guarda-chuva. Guarda, um radical, chuva, outro radical. Um elemento, outro elemento. Quando temos mais do que um elemento, temos um substantivo composto. E quando temos apenas um elemento só, substantivo simples. Substantivos primitivos e derivados. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam, que não têm origem de outra palavra. E substantivo derivado, ou seja, substantivos que derivam de outra palavra. Temos como exemplo papel. Papel é um substantivo primitivo. Por quê? Porque ele não deriva de outra palavra. Agora, quando eu falo em papelaria, papelaria vem da palavra papel. Então, papelaria é um substantivo derivado de papel. Da mesma forma, jornal. Jornal é um substantivo primitivo.
porque ele não deriva de nenhuma outra palavra. Mas jornal irá dar origem a novas palavras, ou seja, substantivos derivados, como jornaleiro, jornalista. Substantivo coletivo. O substantivo coletivo, ele caracteriza um agrupamento, um conjunto de seres da mesma espécie. Mesmo a palavra estando no singular, ela tem a característica de indicar um grupo, um agrupamento. Por exemplo, aqui nós temos o substantivo coletivo constelação. Constelação é o nome que nós damos a um agrupamento de estrelas. Cardume. Cardume é o coletivo do agrupamento de peixes. Nós temos um cardume, ou seja, o substantivo coletivo para representar o conjunto de peixes. Da mesma forma, a palavra elenco. Elenco é o substantivo coletivo que se refere a um grupo de artistas. Um grupo de artistas que pertence ou que estão participando, atuando numa novela, nós temos um elenco da novela. Um substantivo pode ter mais do que uma classificação. Por exemplo, papel. Papel, ele é primitivo, ele é um substantivo comum, ele é um substantivo concreto. Saudade. Saudade é um substantivo abstrato, um substantivo comum, um substantivo simples, tá? Então, percebam que um único substantivo pode ter mais do que uma classificação. Os substantivos também possuem flexões de número, plural e singular, de gênero, masculino e feminino, de grau, aumentativo e diminutivo, como nós já vimos. As outras flexões nós iremos ver mais para frente. Como atividade de casa, nós temos algumas páginas da nossa caligrafia, das páginas 35 a 40. Lembrando que na página 35 e 40, vocês irão encontrar os conceitos, as classificações dos substantivos. Então, caso seja necessário, voltem nessas páginas e façam a leitura. Tchauzinho e bons estudos!